E aí, pessoal? O preço do arroz, como é que eles falam? Bom, não importa, do arroz e o plano Marshall ou Marçal do politiquinho. Você imagina que quando o coisa, ele acabou com a Conab e com o estoque regulador. Imagina se fosse ele, presidente, o arroz ia estar 20 pila o quilo, se não fosse mais. Porque esses 1 milhão de quilos de arroz aí, não, 1 milhão de toneladas, 1 milhão de toneladas, acho que é. Agora não me lembro. Enfim, esse arroz que o Lula importou é uma mensagem que existe Estado. E por existir Estado, eles não vão poder especular com a fome do povo. Eles que eu digo é 0,0 alguma coisa da população brasileira, que são os grandes arrozeiros. E que essa direita, tipo, do politiquinho que governa a RS, ou daquela outra coisa que governa Porto Alegre, ou esse cara que governa Farroupilha, que tenta lacrar em cima de um desastre ambiental nunca visto aqui no Rio Grande do Sul, talvez na América Latina, tão grande. Essa é a diferença de governo que pensa no seu povo e governo que pensa no quem paga a campanha dele, por exemplo. Por quê? Os caras me vêm, os caras da direita, RB negação, todos esses que falam meia verdade quando não mentem, ou que não falam a verdade, porque não falar a verdade é mentir também com o órgão de imprensa, pela lógica do órgão de imprensa, como ele deveria ser, o jornalismo, pela lógica do jornalismo, do que deve ser o jornalismo. Se eles não falar, é mentir. Porque pela lógica deles, quem tinha que ganhar era o mercado, os arrozeiros. Porque pode apostar. Se não tivesse um governo que importasse esse arroz, o preço ia lá em cima, não importa se tu tá morrendo afogado, não importa se tu levar até tua poupança toda, poupança que eu digo, as coisas todas que pela água e tal, eles não estão nem aí, eles querem o lucro deles. Eu não sou contra eles quererem o lucro deles, eu sou contra esse absurdo que essa direita, extrema direita, defende. Que é deles, eles podem fazer o que quiser. A terra que eles plantam, arroz, é de todos. Ou deveria ser de todos. Eles deveriam ter só uma concessão para plantar o arroz, ganhar o dinheiro que quisessem, mas o Estado tem que agir quando tem esses absurdos, como agiu agora. E é difícil explicar isso pro povo lá embaixo, porque a RP Negação, a Globo, o PIG, todo, não vai te explicar isso. Se eles conseguem fazer a inflação baixa ser ruim, o crescimento de 3 que eles diziam que era 1 é ruim, eles queriam 1, nós crescemos 1%, não 3, que nem, quase 3, é 2,9, mas enfim, é só para arredondar aqui. Crescer 3 é ruim, eles conseguem tentar as SPUN lá da vida, essas agências que dão nota das coisas, aumentou a credibilidade do Brasil, eles acharam ruim. E o povo não consegue entender quem é contra eles, quem é a favor deles. E nós estamos falando de arroz, de comida. Nós estamos falando de feijão, de carne. Nós estamos falando de combustível, que é uma das bases pro custo. Como combustível no Brasil, quando tem seca, quando tem alguma coisa, que as hidrelétricas baixam o nível, o combustível é que dá energia para São Paulo, principalmente, que é o motor do Brasil. E se o combustível estiver alto, a energia fica cara. Fora que a energia foi tudo doada, eles decidem o preço que quiser conforme quanto eles têm que mandar para a Suíça, ou quanto eles têm que mandar para o fundo internacional que nos manda. E aí tem que escutar esses caras que falam arroz, falando mal. O cara, ele é remediado, classe média, e não consegue ver isso aí. É complicado porque o plano Marçal, não é Marshall,
É Marçal, de Álvares e Marçal, que o politiquinho que nos governa contratou, é de graça, 6 meses. Mas não se esqueça, Gaúcho, que foi essa mesma Marçal que fez que foi a auditoria para doar a Corsã. E vai custar caro. Mas por que, se fosse por que eles não vão deixar de graça 6 meses? E por que esses 6 meses? Tu acha que depois eles não vão tirar o dobro? É que nem o Black Friday. É tudo pela metade do. É, é tudo pela metade do dobro. Sabe? É difícil acordar o povo. Porque eles vão lá e tem um sei lá, uma loja qualquer aí, nos Black Friday da vida. Tem um liquidificador, tá baratinho. Mas mas na propaganda tá lá, aquele liquidificador que não vai mudar nada pra loja. Porque esse baratinho ele vai vender a 10 pila, mas outros ele vai vender a 200. Recuperou tudo, é tudo pela metade do triplo, não pela metade do dobro. Mas a propaganda é que conta. Então, tem uma TV barata. O resto vai ser caro, mas a propaganda é que conta. E os caras ficam na fila lá, se batendo, se quebrando. É o tal de mercado que eles querem. Mas o pessoal não vê que o lucro desse tal de mercado não fica aqui, não cria emprego aqui. Então imagina como é que eu vou explicar. Como é que a esquerda vai explicar essa Álvares e Marçal? Por que é importante a mensagem de importar o arroz? Para eles não especular com o preço. Porque, claro, eu sei que não foi diretamente os grandes produtores de arroz que disseram que tinha que comprar porque ia faltar, não sei o que, daí todo mundo vai no mercado, compra e o preço sobe, né? Oferta e procura. Agora, mas eles ganham com isso. Eles não desmentem isso. A RB Sonegação jamais vai desmentir isso. É mais fácil ela fazer uma reportagem e dizer que vai faltar mesmo. Daí os caras vão mais ainda pro mercado. E aí sobe. Quem ganha? 0,01 da população. Quando temos governo, não. Vamos importar. E o preço é 4. Máximo 4. Aí os outros lá seguram. Só que, além disso, eles não te dizem outra coisa muito importante. Quando o mercado está cheio, que dá safra boa, 2, 3 safras boas, o arroz cai. Eu estou falando do arroz só como exemplo, mas pode levar para soja, para o milho, para o tomate, para tudo que a Conab estoca. Tomate não, né? Quando dá 2 safras boas, por exemplo, o preço do arroz vai abaixo do preço mínimo, o Estado entra comprando e compra com esse preço mínimo. Então eles ganham também aí. Porque tendo Estado, eles ganham até esse 0,01%. Só que eles não entendem. Eles querem te explorar. Eles querem te tirar o couro. E é tu que paga o subsídio deles. Sabe, eles tinham que estar agradecidos a nós. Além de nós consumir o produto deles, o subsídio que eles ganham para produzir, eu não sou contra o subsídio. Se a agricultura não tiver subsídio, ela não sobrevive, né? Principalmente, não os grandão, mas os médios, pequeno e médio, não sobrevivem. Só que no Brasil é tão complicado que o grande subsídio vai para os grandes que não precisariam. E aqui embaixo chega difícil. O cara que planta o pé de alface é mais difícil ele conseguir. Por quê? Porque nós temos... Volta e meia a gente elege esses caras que batem continência para a bandeira americana, botado lá pelo CIPIG Globo, que cria uma lava-jato, que é auxiliada pelo Departamento de Justiça estadunidense, para levar nossas riquezas. E é difícil contar aqui embaixo, explicar aqui embaixo. A gente não consegue explicar para esses caras que importar arroz é a mensagem para eles não nos explorar. Isso tentando explicar para quem é explorado, não para quem explora. Mas imagina como... Eu não duvido que o arroz estaria 20 pila o quilo agora. Lógico. Eles têm a faca e o queijo na mão e eles defendem a meritocracia. O triste é o pobre defender a meritocracia
sem saber que ele não vai caber nessa meritocracia. Essa meritocracia é para 1, 2% da população. É para os Marinhos, para os Globo, para os Itaú. Não para nós. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Se vamos fazer o plano da Marshall, ou Marshall, ou o plano plano Lula, que vai tirar a nossa economia mesmo a economia do Rio Grande do Sul, se fizer um plano Lula bem feitinho, dinheiro para a economia real aqui embaixo, a gente dá um salto logo. Não vai esperar esses 15, 20 anos que alguns economistas falam para recuperar a destruição. Mas tem que botar dinheiro aqui embaixo na economia real. Não mandar para essas firmas Álvares e Marçal estadunidenses, que não vão fazer nada, só levar. Abraço.